Cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero pedir a você, todos inscritos no canal, que por gentileza, inscreva-se no meu canal, aperte o sininho, porque todas as vezes que eu mando oração, no seu celular dá um toque no sininho, né, mostrando que eu mandei oração para vocês, entendeu? E deixe seu like. Peço por gentileza que seja um missionário do YouTube na obra de Deus, enviando para todas as pessoas, né, essa oração. Mande para as pessoas que você conheça, né? E, na verdade, eu faço a leitura da palavra, dou uma explanadinha na palavra, né? Aí depois eu faço a oração. Hoje é o 12º dia da campanha, né? Do livramento, do Salmo 91. E quero dizer para você que é uma campanha aleatória, não é sequencial, dia após dia, né? Pode ser dia sim, pode ser meia semana, 2 semanas. Então é uma campanha aleatória. Quer dizer para você que é 21 dias de campanha. Hoje é o 12º dia da campanha, né? Da proteção divina, ou campanha do livramento para esse ano de 2026. Amém? Hoje eu tenho por tema aqui, né? Tema verdadeiro é o Salmo 91. Aquele que habita o escudeiro do Altíssimo, a sombra do Potente descansará. Mas hoje eu quero fazer uma leitura aleatória do Salmo 40, de número 46, que diz, né? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, se perturbam, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujo corrente alega a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará. Olha só, hein, que maravilha. Desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. No Salmo 46, versículo 1 da palavra de Deus diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Em outras palavras, Davi conhecia bem, ele era muito íntimo com Deus, ele sabia que quando o mal viesse contra ele, ele podia se refugiar na casa do Senhor. Ele podia se refugiar em Deus. Ele sabia que Deus ia guardar, que Deus ia livrar. Eu e você devemos entender isso e compreender, né, cabalmente o que Davi estava dizendo aqui. Que Deus, no meio das circunstâncias da vida dele, na angústia, na tristeza, na amargura, Deus era o refúgio dele. Deus era a fortaleza. Ele estava dizendo, em outras palavras, que sem ele não podia nada. Que só Deus poderia dar vitória para ele. Porque Davi, irmão, passou inúmeros perigos. Quando apacentava as ovelhas de seu pai lá no deserto, vinha um urso, arrebatava a ovelha, ele ia atrás do urso e batia com o cajado do urso, tomava a ovelha. Vinha um leão e o leão resolvesse querer morder nele, e catava o leão pela barba e o matava. Então, irmãos, Davi sabia muito bem que o Espírito do Senhor era com ele. Quando ele chega diante daquele gigante, com Deus era o refúgio, a fortaleza dele, o que ele fala? Em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Jacó, eu vou contra esse gigante Golias. Então, irmãos, aquieta teu coração, acalma-te, porque Deus está no controle. É Deus quem faz, é Deus quem tira, é Deus quem guarda. Ele faz cessar as guerras. Essa guerra que há dentro de você, ele acalma. Essa guerra que há na sua casa, ele acalma. Essa guerra que há contra você, ele acalma.
Ele é o Senhor dos exércitos. Em outras palavras, ele é o Senhor da batalha. Amém? Então, como ele é o Senhor da batalha, ele está no controle de tudo e todas as coisas. Olha o que diz mais. Que Deus é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes transportem para o meio dos mares. Davi estava falando, irmão, que ele não ia ter medo dessas coisas, não. Porque Deus estava com ele. Ele tinha convicção da fé dele, ele tinha convicção que Jesus estava com ele. Você tem convicção que Deus está com você? Você confia piamente que Deus está contigo? Aí que está a questão. Confia ou não confia? Serve ou não serve a Deus? Você é servo de Deus ou escravo do diabo? Qual que você é? Quem serve a Deus é voluntário. O escravo do diabo é subjugado pelo pecado. A armadilha de Satanás para tentar subjugar sua alma é o pecado, é a imundícia, é a traição, é as coisas erradas que você faz, pratica, fala. Então, a arma de Satanás para tentar te destruir são essas. Agora, cabe a você. O segredo do cristão é a palavra de Deus, a oração e o jejum. O segredo do cristão é ter sua regra de fé, participar do corpo de Jesus, participar do corpo da igreja, né? Que o corpo de Jesus é o corpo da igreja, entendeu? Ser cristão realmente para agradar a Deus, não para agradar o homem, mas sim para agradar a Deus. Ser cristão somente para que Deus possa iluminar você. Agora, tem pessoas que eles não querem saber de ser cristão, eles têm medo de ir para o inferno, quer resolver sua causa. Foi igual eu conversei com o irmão uma vez, ele estava na igreja e queria que Deus fizesse um milagre. Mas ele ainda não era cristão. Aí eu perguntei a ele, se Deus operar esse milagre, você aceita Jesus? Ele falou, não, eu quero que Deus só opere o milagre. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Eu falei, então, ora você mesmo. Buscar Deus aí. E ele era espírita. Se ele tivesse firmado o trato comigo, eu ia orar, pedir a Deus a misericórdia dele pela pessoa, e sei que Deus ia fazer o milagre. Então, para ir na alma dele, Deus ia fazer esse milagre para a salvação dele. Mas ele não quis. Quis foi ficar arrogante comigo ainda, que não precisava de aceitar Jesus. Mas você não precisa de aceitar Jesus, não precisa de Deus. Então, você quer como que o Rei da Glória te proteja, se você não tem o coração para ele? Foi igual eu ensinei essa semana. Nós estávamos falando na terça-feira da semana passada a seguinte coisa, né? Que a pessoa rejeita Deus, rejeita. Depois ainda quer que Deus resolva o problema dele correndo. Irmãos, venhamos e convenhamos, a pessoa te maltrata hoje, te maltrata amanhã, te maltrata depois. Está o tempo todo te humilhando, te maltratando. Como você vai fazer cuidar dessa pessoa? Ela não quer seus cuidados aí. Melhor deixar de lado. Guarde o que tens, espere em Deus e deixa Deus agir. E nós devemos agir dessa maneira. Não podemos ser impensável e nem atrapalhar na vida de ninguém. Amém? Então Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente. Então não temos, porque Deus é contigo. Viu? E no livro de Salmos, de número 91, né, você vai ver coisas interessantíssimas sobre o salmista falando, né, do esconderijo do Altíssimo, da proteção divina, né, que Deus é o refúgio e fortaleza. Aí, ó, o que fala? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quer dizer, quem está na casa do Senhor, tem que ouve o chamado do Mestre. Deus diz, ó, eu chamo as ovelhas. Ela conhece meu nome, eu sei, e ela sabe quem eu sou. Eu chamo para fora, ela ouve minha voz e obedece. Então, Deus te chamou você para sair fora desse mundo e entrar na igreja. Você tem ouvido a voz de Deus? Tem ouvido a voz do Mestre te chamando? Aí é que está o porém. Você tem que ouvir a voz do Mestre te chamar. Amém? Senhor Deus, eu sei que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Eu sei que o Senhor é o nosso
Nosso galardão está nas mãos do Senhor. Como o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o general dos generais, Senhor, Senhor, Rei dos reis, quero pedir a Ti, Senhor, a Sua misericórdia, porque ela é de geração em geração, que venha me alcançar agora. Venha me alcançar minha casa, minha família, alcança a vida dos irmãos, das irmãs da igreja. Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia desse irmão, abençoando, livrando, guardando e protegendo. Senhor, nos dá uma semana de bênção, uma semana de vitória, nos dá uma semana, Pai Santo. Uma semana, Pai Santo, abençoada e agraciada pelo Senhor, para que nós possamos, Senhor, ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sei que o mal está espreito, o mal não dorme e tenta nos destruir o tempo todo. Então, Pai, eu quero pedir ao Senhor, guarda minha alma, guarda o meu coração. Guarda, Senhor, a minha porta de dentro de casa. Em nome de Jesus. Tudo que não provém do Senhor, tudo que com o tempo se deteriorou, sai da nossa vida, sai da nossa casa, sai da nossa família, sai da igreja Portal do Céu. Porque está tudo deteriorado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, eu profetizo sobre a tua vida a unção, a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. E que a paz de Deus esteja com todos vós, em nome de Jesus. Amém? E a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor, em nome de Jesus.